foi levado até a cruz do Calvário. Em algum momento, ele pensou em desistir? Claro que não. Ele teve medo? Lógico, teve medo. Jesus Cristo imaginou o sofrimento que ele ia passar. Ele viu todo o sofrimento e teve medo. Só que em momento nenhum ele falou: Senhor, vou desistir. Não. Fala: Pai, se possível for, se tiver alguma forma de salvar a humanidade, se tiver alguma forma de manter a Priscila, né? Se tiver alguma forma de manter o William, de manter o apóstolo ali, seguro na salvação, passa de mim esse cálice. Sabia? Foi mais ou menos assim. Mas no mesmo momento ele observa, como se o pai olhasse para ele e dissesse: filho, não. Aí ele diz na mesma hora: contudo, que se faça a sua vontade. Nós temos o direito de sentir medo, claro que temos, sabe? Você olhar a tribulação que vem pela frente e pensar: Senhor, tem como tirar essa luta da minha frente? Senhor, tem como, Senhor, me livrar dessa tribulação? Mas muitas vezes Deus diz: não. E aí? Aí você lembra: eu tenho parte no corpo de Jesus Cristo. E ele diz: eu venci o mundo e vós também vencereis. Irmão, quando bater a luta, quando bater o desespero, quando bater o desânimo, quando bater aquela coisa, aquela depressão, aquele negócio, você repreende e fala: eu não posso viver com essa situação, porque eu sou cristão. Eu tenho Cristo na minha vida. Você o aceitou como seu único e suficiente Salvador. Ok? Então conta com Jesus Cristo, igreja. Conta com Jesus Cristo. Está difícil a situação, você tem uma arma formidável que não perde. Eu duvido você perder. Eu te desafio a dizer: eu fui derrotado depois que eu usei a arma que o apóstolo me ensinou. Sabe qual é a arma? Ó. Aleluia. Jesus, aleluia. Me socorre. Eu duvido, irmão. Eu duvido alguém que chama pelo nome de Jesus e é derrotado. Por que você está falando isso? Eu estou falando por experiência própria, irmãos. Muitas vezes, quando a gente está na bonança, quando a gente está numa vida assim, mar de rodas, a gente chama por Jesus, chama, mas não é daquele jeito, né? Jesus, obrigado por esse dia. Oh, Senhor, me ajuda no dia de amanhã, me livra de todo mal, amém. Acabou, né? Senhor, me dá um livramento amanhã, não me deixa bater o carro. Senhor, me guarda, me protege, amém. Está tudo bem, está indo às mil maravilhas. Mas agora, quando o chicote estrala, quando o calo no joelho começa a doer, quando você olha e não vê solução que você pode conseguir mudar, não tem situação que você fala: agora se eu fizer isso vai dar certo. Nada dá certo. Eu te desafio a dobrar o teu joelho e fazer a oração que você nunca fez. Falar: Jesus, eu só posso confiar no Senhor. Não tem mais ninguém que pode me ajudar. A ciência não vai me ajudar. O meu parente não vai me ajudar. Eu já bati em tudo que foi porta. Ninguém pode me ajudar. E agora, Senhor, estou eu aqui diante da sua presença, porque só o Senhor é o meu refúgio. Eu duvido que você não vai chegar contando: apóstolo, dobrei meu joelho, o negócio é muito louco. Entende, irmão? Pensa em desistir. Lembra disso que eu estou te falando. Tem muita gente que desiste sem lutar. Aí não tem como você vencer. Sabe? Estou pensando em desistir. Aí chega apóstolo, estou triste. Estou quase indo embora. Eu falo: meu querido, né? Pegar o sol. Dobra o teu joelho.
Fala com o Senhor. Hoje Ele vai te ouvir. Eu estou dizendo para você em nome de Jesus. Aí ele chega em casa, deprimido. Faustão. Aí assiste. Quando vai deitar, se lembra do problema. Mas eu estou cansado, não dá para orar. Chega no outro dia, se levanta, vai trabalhar, passa pela luta de novo, mesmo problema. Se continuar assim, eu vou desistir. Vem na igreja, recebe uma palavra, irmão, dobra o teu joelho e fala com o Senhor, tem um contato direto com Ele, que a sua situação vai mudar hoje. Mas aí ele chega em casa de novo, vai encher a pança, né? É bom, não tem nada errado nisso. Vai assistir uma TVzinha, vai fazer qualquer coisa, e mais uma vez, talvez até dobre o joelho e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa, me livra, me guarda, amém. E vai deitar. O que é o joelho em terra? Já viu quando o namorado, ele põe o joelho no chão, que ele quer dizer, na frente da namorada? Quem é namorado? Quem já foi namorado, ou é namorado, ou ainda vai ser namorado? Levanta a mão. Todo mundo. Opa, todo mundo. Falei namorada. Disfarça, ninguém viu. Ninguém viu. Quando o namorado se ajoelha diante da namorada, ela sabe que o negócio é sério, é ou não é? Porque para um homem ajoelhar, difícil, né? Tem algum grandão aqui que já se ajoelhou para fazer um pedido para a namorada? Não? Está vendo o que eu estou dizendo? Quando o homem se ajoelha, que o negócio é estreito, é que é sério demais. Oi? Entendi. É sério, lógico. É porque assim, quando a situação está impossível, que o homem fala: não vou conseguir. Aí é a hora que ele fala: meu amor. Vira Dom Juan na hora. Né? Mas é verdade, irmão. Todo mundo sabe disso. Não é William, é uma Renê. Quando você ajoelhar, precisa falar: ixi, castiguei o bichinho mundo. Agora não tem mais saída. Né? Bem assim, irmão. Quando você dobra o seu joelho com sinceridade diante do Senhor, é que você está dizendo: Deus, eu não tenho recurso. Senhor, eu sou fraco, eu não tenho força, eu não tenho saída, de mim não vai sair mais nada, agora é só o Senhor que pode mudar a minha história. Aí Jesus Cristo se levanta e vem em seu favor e muda a tua história, no exato momento que você dobra o seu joelho. Quem já orou a Deus assim? Eu já. De chorar. Sabe? E tu pensa que Satanás não vem te acusar? Não, tu está ajoelhando agora, que as costas são apertou. Mas não importa, irmão. Quantas vezes as pessoas te veem chorando, mas eles vão orar, né? Chorando, depois que fez a besteira. Não, lá, já ouvi, né? Lá, chorando. Deve ter pecado muito. Não importa, irmão, que não pensar. O importante é o que Deus está ouvindo. É que Jesus Cristo está sondando o seu coração e está recebendo o seu clamor. Então eu quero te convidar para ainda hoje. Glória a Deus. Não sair daqui sem falar com Deus. Glória a Deus. Mas eu já orei no começo do culto, orou nada. Você pensou que estava orando. Verdade. Sabe? Você estava falando e prestando atenção no brinco da emoção. Que brinco grande, menino, bonito, né? Olha, né? A irmã Dalva está com óculos assim que nem cantor de pagode, que bonito. Mas irmão, a gente costuma orar uma oração assim, relaxada. Início de culto é orando Eu quero te convidar para falar com o Senhor de verdade. Aleluia! Glória a Deus! Não apresenta fogo estranho no altar do Senhor. Apresenta um incenso de qualidade. Glória a Deus! Aleluia, Senhor, amém. O que é apresentar um incenso de qualidade numa oração sincera? Amém, Deus! Que ela sobe para o Senhor como fumaça. Glória a Deus. Como cheiro aprazível às narinas de Deus. Aí ele se incomoda. Aí ele se levanta e presta atenção na sua oração. Quem vai orar assim hoje? Levanta a mão. Amém, Deus! Aleluia, Senhor, amém, Deus.
Então, irmãos, eu quero fazer mais uma pergunta. Lá vem ele, lá vou eu, de novo. Irmãos, quem passou por alguma chateação nesse mês? Eu acho que não. Deixa eu ver. Não. Passei? Você lembra se passei? Não. Não, passei não. E quem passou por uma chateação mandada por alguém? Foi aquele filho do cão que me chateou. Levanta essa mão, vamos lá. Amém, todo mundo aí, né? Eu quero fazer mais uma pergunta. Quem chateou? Essa é para só quem é guerreiro mesmo. Quem chateou alguém? Você sabe que você pisei na bola, agora ele vai querer me matar. Pisei nele. Levanta sua mão. Eu não deveria ter chateado alguém, mas quem sabe, né? Se eu levantar a mão por via das dúvidas, né? Amém. Você chateou alguém. Parabéns pela atitude de levantar as mãos. Isso é atitude de guerreiro, tá? Somente quem quer vencer assume o erro. Fala, Senhor, errei.